passar para o pessoal que chegar, que não tiver aqui na sala os estudos, né? Para quem que eu fiquei devendo ativo ontem? ADA e qual que era? Solana, né? Então vamos começar pelo Bitcoin e vamos começar ajustando os indicadores, né? Boa tarde, Sandra. Como é que está? 60 minutos. O ruim quando eu faço isso aqui, ó, que eu estou fazendo agora, apesar que ele não está automatizado aqui, ele está na outra tela, mas eu desconfiguro o robô cada vez que eu mudo o horário dele e volto. Ele começa a fazer a contagem de novo. Mas não tem problema, tá? Vamos lá. 60 minutos, pessoal, suporte. E é importante, tá? Porque para a tendência, para a média tendência, os 60 minutos é bem importante. Então, o suporte dele tá tá longe, né? Sem espaço para corrigir. 98.800 é o início do suporte. Deixa eu ver aqui. Faltando uma marcação, eu não estou enxergando ela. Ali, ó, horário S2. E o suporte mais forte do horário, ele vai estar ali na região do 97.500. É longe, né? Acho meio difícil o mercado. Aqui do Bitcoin não dá para se duvidar nada. Bom, 15 minutos. 15 minutos dá bons sinais com antecedência, né? Então vamos prestar atenção nele agora. Ah, claramente lateral o mercado, né? Fundo aqui nessa região dos 102.400 e o topo ali entre os 103.900 e 104.300. 15 minutos. Cadê você? Aí, era isso aqui que eu ia falar. Ele costuma dar o sinal antes, tá? E o 15 minutos já está demonstrando que tem uma resistência aqui, ó, junto com a amplitude. 104.200 é o divisor aqui da nossa alta, tá? 104, 104.020, aqui, ó. 104.160, né? Dá junto com a amplitude. Então, essa resistência aqui é a resistência mais próxima que a gente tem do preço. Tá? 104.200, né? Bate ali com os três últimos topinhos, a resistência do 15 e a amplitude. Suporte do 15, que acabou de ser perdido, mas se ganhar, pode gerar uma compra. É este aqui. 102.800. 102, 103. Arredonda para 103. Então, para o mercado voltar a subir, ele tem que ficar acima do 103. Vamos lá. 240 minutos. Está se mantendo praticamente no mesmo ponto. Um pouquinho mais para cima agora. Mas aqui a gente tem que ver as confluências, né? Tem uma confluência bem interessante entre o 240 minutos e o horário aqui, ó, 98.860, 98.400, como uma região forte de suporte para o Bitcoin, tá? Caso perder o horário, o fundo dele, que seria o 97.500, aí só lá embaixo, pessoal, muito longe, né? O mercado teria que devolver praticamente toda a alta, 94.800. Não existe muito sentido nisso. Então, vou voltar aqui para os 5 minutos. Entrou uma tomadinha interessante aí, né? Tá ali a marcação do 15, ó, pessoal. Então, acima do 103 até o 104.200, né? Pode acabar sendo um alvo de operação de compra se o mercado for lá. Se caso quiser vender, o stop pode ficar logo acima do 103, né? Ou usar os 5 minutos aqui, ó, 103.500, né? Tranquilos?
Eu tô indo viajar daqui a pouco, tá, pessoal? Acabei me atrasando porque tive que levar o carro ali para trocar não, arrumar o protetor do cárter. Então, acabei me atrasando. Queria ter feito esse estudo de manhã, não consegui, mas agora à tarde a gente está indo viajar. Só recapitulando sobre os robôs, tá? Aqui, pessoal, robô principal, aqui, robô principal. Robô de continuidade, né? Esse aqui costuma entrar um pouco atrasado, mas ele carrega mais as operações. O stop é o mesmo para os dois. O stop é o mesmo para os dois, 450. Parcial, 350. Alvo, 750. Tá? É o mesmo dos dois, o stop e o ganho. Perfeito? Eu gosto muito mais das entradas desse aqui, pessoal. Tá? Ontem a gente estava observando ele vendendo e não tomando um tique de calor, né? Só pegando o alvo de 300, pegou o primeiro alvo de US$ 400 e na sequência pegou um alvo de 1.200, 1.200 não, de US$ 800. Então ele fez 800 mais 400 em questão de minutos numa venda, em duas vendas consecutivas, né? E aí a gente acabou pegando aquela venda no final do dia do 103.700 e carregamos lá até o 102, né? Então, com a ajuda dele, tá? Se não fosse por ele, a gente tinha ficado numa perda grande ontem, tá? Então, muita atenção com ele. Se ele mandar zerar a operação, no primeiro momento eu achei que ele estava com algum erro no código, né? Lembra que ele entrou, acho que foi há 2 dias atrás, ele entrou numa operação, segurou um pouquinho, o mercado voltou, ele soltou a operação. Aí depois ele retomou a operação e levou para o ganho, cheio, né? Achei que era algum erro no código, mas não. Ele está com a sensibilidade de fila, né? Então ele está com a sensibilidade de reposição de fila. Quando isso acontece, ele vai acabar zerando a operação, que foi o que aconteceu aqui, ó. Então, não tem erro nenhum, tá perfeito, né? Ele vendeu, o mercado voltou na cara dele, ele resolveu zerar, né? Teria continuado a operação, tá? Mas eu acho que ele acerta mais vezes fazendo isso aqui do que não fazendo, né? Tomando um stop cheio, tá? Então, se caso ele entrar, vai disparar o alarme, vai ficar, tá? Eu vou deixar, Magnata, porque eu acho que o mercado pode ter alguns movimentos bem interessantes e eu vou levar um computador para a praia, mas eu vou trabalhar nos robôs da B3. Eu vou passar esses códigos aqui para B3, tá? Então eu vou deixar ele aqui até para continuar acompanhando ele, tá? E acho que com pouco volume, pessoal, acho não, quase certeza que com pouco volume ele não entra, tá? O volume do mercado tem que estar expressivo para ele abrir operação. Então, se tiver volume no final de semana, talvez ele entre, né? Igual vou deixar aqui para vocês. Pode ser que tenha um movimento sim, né? Bom, vamos lá rapidinho olhar a Solana e qual que era a outra? Tirar isso aqui por enquanto. Ah, e não esqueçam das absorções, né? Não esqueçam das absorções. O código de absorção ele está rodando muito bem. ADA e Ethereum. Vamos lá, era ADA, né? Fiquei devendo desculpa, tá? Às vezes quando o cara tá numa situação ruim na operação, esquece de tudo, né? Acabei esquecendo de fazer isso aqui ontem para vocês. O Ari queria Paul, tá? ADA. Interessante que já está no diário, né? Então, a ADA tem uma resistência a 0,83 e montou suporte no diário a 0,740, né? 0,74, o suporte de ADA e a resistência ficou a 0,83. Diário, pessoal, define tendência até para hold, né? Então, acima do 83 é um ativo que dá para segurar. Se perder de novo o 74, ele já abre espaço para cair, né? Nos 60 minutos, o que que isso aqui está aqui? Aí. Nos 60 minutos, pessoal, o suporte está aqui, ó. 69, né? 70,69, suporte do horário. Bonita compra pelo horário. Olha ali o indicador, pessoal. Confluência dos três indicadores, né? Quem tem o indicador e usa para as altcoins, ó, é isso aqui que vocês têm que procurar,
né? Esse tipo de confluência. Pô, rompeu a nuvem, rompeu com volume, né? E isso aqui vocês também podem saber se tem volume lá nos indicadores. Vocês têm esse indicador aqui, ó, que é o plot test. Eu acho que ele está só como plot teste agressão ou agressão BTC. Pode deixar o BTC mesmo. Bota ali, ó. Ó. Aí vocês vão ver as agressões, né? Em tempo real. E aí dá para perceber o quê? Que no horário ele rompeu e rompeu com um volume extremo, ó. Olha ali, pessoal. 200, só para comparativo, né? Para eu entender se tem volume ou não tem volume, né? 258 mil, 3 milhões. Né? Então aqui a gente tem a confluência dos três indicadores, né? Nuvem, volatilidade, tendência e volume. Tá? É assim que a gente opera altcoins ou qualquer outro mercado, tá? Né? Dentro do swing trade ali no horário, teria dado uma bela de uma operação. Tá? Então, o suporte ficou ali, onde foi o início, né? Iniciou aqui, mas agora o suporte já está aqui, ó, 70 e 69. Então, mesmo perdendo 74, ainda tem um suporte a 69. Beleza, Claudino? Vamos para Ethereum. Olha lá que safadinho. Ethereum exatamente na resistência do diário. 3, aliás, 2,336. Chegou a romper, olha lá, por isso que eu falei aquilo, lembra? Posso olhar assim, ô Sandra. Em Claudino, acho que tu tava aí quando. Foi tu que falou, né? Ah, tu vai botar as ordens do Ethereum. Eu falei, cara, ele é muito cavalo chucro. E olha lá. Rompeu, foi até o 2,474. E olha lá, já tá abaixo do preço que a gente queria vender, né? Então, cara, eu não dá, né? Não dá para operar esperando, né? Esperando o Ethereum. E isso para baixo já aconteceu comigo. Né? Então, hoje, o mercado, a gente procurar achar o suporte perfeito, né? Deixar lá uma compra, e aí o mercado vai lá, tira a gente da compra, nos estopa, porque é um chucro, né? E aí volta e volta com força, e aí perde o preço que a gente estava, ou ganha o preço que a gente entrou, né? Mas aqui é um bom divisor de águas, pessoal, para o Ethereum, né? O 2,333. Se vocês estão comprados aí, tentando carregar ele um pouco mais, ele tem que ficar acima desse preço. Né? O suporte ficou bem longe lá, ó. A gente vai começar a dar uma atenção para Ethereum, tá, pessoal? Olha lá, o 790, o suporte do diário, né? Como é que a gente não viu isso aqui, né? É osso. Tudo bem. Então tá, deixa eu ver aqui o 240 minutos, tem algum suportezinho mais pro Ethereum, não seja lá o fundo do diário, né? Ah, tem 1.850, tá? Suporte pelo 240, 1.850. Também teria dado compra, né, pelos indicadores. E aqui, mesmo conceito que a gente olhou ali em ADA, né? A gente aplica também para as altcoins, né? Para as outras, né? E olha lá, né? Sempre comparando os volumes, pessoal, vocês vão entender se é muito ou se é pouco. Né? Então, olha ali, rompimento, né? Mesma história, só que ele já tinha acusado a compra antes do rompimento, ó. Ele começou a acusar a compra pela tendência e pela volatilidade aqui, né? Só que o Ethereum, chucro, né? Fez mais uma mínima lá, 790. E depois sim ele rompeu, e aí rompeu com volume, ó, 185 mil, ó, compara ali, ó, 70, 22, 2 mil, 39, 9 mil, 2 mil, 10 mil, 185 mil, esse rompimento aqui. Tu entrou 790? Ah, garoto. Aí sim, Claudinho. Então, beleza. Ah, não vejo, a resistência que eu vejo pro Ethereum é a própria resistência que ele está, né? Sem indicador, aí sim, imagina com ele. Tá? Então, a própria resistência do mercado é onde o mercado está, o 2,333. Prestar atenção no volume, está começando a aumentar o volume comprador, ó.
Pode ser que os caras venham para romper esse preço e se manter acima do diário. Beleza? Senhoritos, faltou qual? Ada, Cardano, Ada, aliás, Ada. Vamos para Solana, Pendle e Paul. E aí vamos encerrar que eu tenho que sair. Pô, não fiz nem minha mala ainda. A Solana é bem parecida com o Ethereum, né? Mas já disparou, já rompeu o diário. Então, o suporte de Solana 166, tá bem próximo do preço, né? Abaixo do 66 ele pode abrir espaço para voltar para o 133, que é o início, né, do movimento. 60 minutos também teve rompimento, foi na região dos 148. Também teve confluência dos três indicadores, né? Tendência, volatilidade, volume. Perfeito? Resistência, então. Eu tenho uma 176 marcada, ó. E foi lá que ele foi. Não sei por que está marcado 176, mas está ali. Por enquanto ele está obedecendo. O 66, 166 é o melhor suporte. 166. 60 minutos, 152, 149. Então, mesmo que ele venha abaixo do 166, ele teria que entregar os 150 para abrir espaço para queda. Tá? Mas quem está comprado e quiser deixar um break-even aos 148, não acho errado. Vamos para Paul. Eita, estranho isso aqui. Ah, que volatilidade, que volátil esse ativo, hein? Também teria dado sinal de confluência dos três indicadores: tendência, volatilidade, volume e nuvem. São quatro indicadores, na realidade, né? E agora o suporte ficou lá a 0,19. Temos um suporte pelo horário a 0,22. Tá? Então, entre o 0,19 e o 0,22 é o melhor suporte desse ativo. Resistência ficou lá a 0,31. Então, pode ser acabar sendo aqui o ponto de saída da operação, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui para trás. Para trás mente, não é muito antigo, é desde setembro que tem esse ativo, né? Do ano passado. Ele pode distorcer um pouco o diário, né? Então, mesmo assim, conta como resistência ali, sim, o 31, tá? Vamos para Pendle. 60 minutos também, confluência, volume, tendência, volatilidade. Tá? O suporte agora está a 3,73. Tem um suporte a 3,26, que é o suporte do diário, né? Então, bota ali 3,37, né? 3,73, 13,37, 13,24. Então, aqui é a região de suporte de Pendle, né? Abaixo do 3,26 abre espaço para buscar o 3,9 e abre espaço para buscar até lá o início, né? O 2,61. Tem uma resistência marcada aqui a 4,15. O mercado quase chegou lá. Então, fiquem de olho. O melhor suporte é o 3,37. O mercado já chegou a bater 3,98. Eu não sei, pessoal. Acho que é momento de botar no bolso alguns ativos aí que vocês estejam comprados, né? Vocês olharam ali que o Ethereum está na resistência, o Bitcoin bate um pouco de cabeça, né? Tá lateral, né? Querendo subir, mas está lateral. A gente tem o final de semana pela frente. Antigamente, né? No final de semana ia mais dinheiro para as altcoins. Vocês lembram disso? Pouco tempo atrás, para muito tempo não. Aí até pode ser que o mercado dê mais uma puxada, né? O tipo o Bitcoin ficar lateral aí nessa região acima do 101, 102 e as altcoins derem mais uma puxada. Acho que seria interessante isso acontecer, tá? Pessoal, é isso, tá? Semana que vem o robô ele vai estar ele já está na pré-venda, né? Para quem quiser pegar o robô antes da estreia, pega ele mais barato, bem mais barato, 40 a 50% mais barato no valor anual. Então, para quem quiser, o robô me chama no privado, a gente troca uma ideia. E no mais é isso. Bom final de semana.
Lembrando que a dominância do BTC parece estar corrigindo, com isso as altcoins vão bem. Então é isso que eu estava me referindo, Rodrigo. E bem há pouco tempo atrás era isso que acontecia, né? O Bitcoin ficava um pouco estável, até caía um pouco, e aí o dinheiro ia mais para as altcoins, e geralmente isso era no final de semana. Tá? Então, em vez de se seguir essa lógica aí, vamos ter mais uma puxada nas altcoins aí durante o final de semana. Tá? Quem tiver interesse, pessoal, nos robôs, nos indicadores, me chama ali no privado. Eu acho que a partir da outra, sem ser essa semana, na outra semana, agora é dia 9, né? Então, na semana lá, no final, na última semana do mês, a gente vai abrir vaga para mentoria e vai também projetar o próximo workshop aí do ano, tá? Pessoal, muito obrigado. Desculpem aí qualquer coisa. Só relembrando para vocês, os robôs que estamos seguindo são este aqui e este aqui. Aqui nós temos a absorção, tá? E a absorção, tá? Isso aqui tudo é indicador de absorção, beleza? Tá? Então fiquem de olho porque aparece ali, ó, a absorção compra, né? Quando tiver tendo absorção compra ou absorção venda no DSP, mas as absorções dos 5 minutos tendem a ser as mais fortes, tá? Ó, agora deu absorção de compra e subiu um pouquinho, deu uma segurada, né? Mas nos 5 minutos, quando tem absorção, e principalmente em ponto de amplitude, pessoal, isso aconteceu ontem, tá? De ele gritar uma absorção em ponto de amplitude. Entra, mas não pensa duas vezes, tá? Só vende ou compra que ele te mandar fazer. Beleza? Valeu, até mais. Eu vou fechar aqui a live e vou reabrir para pegar a gravação, tá? Ah, tá. Pode deixar. Vou deixar assim.